Fala galera, beleza? Vocês estão bom? 2 de janeiro, quinta-feira, pós-Réveillon. E vocês, como é que passaram o Réveillon? Passaram bem? Antes que eu me esqueça, não se esqueçam de se inscrever no canal Everaldo Lucas Oficial, dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. Também não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, Everaldo Lucas 07. Não se esqueçam de me seguir. Posto às vezes algumas coisas lá exclusivas no Instagram, então sempre deem uma olhada lá no meu Instagram para poder ter mais atualizações. E do público que está no Instagram, meu público do Instagram, não se esqueça que eu sempre deixo o link lá do vídeo completo nos stories. Então, e também tem um link completo do vídeo completo na bio, na verdade o link do canal na bio. Então não se esqueçam desse detalhe. Mas vamos voltar para o vídeo. Eu iniciei uma série especial sobre a tragédia no Everest de 1996. Concluí o vídeo falando um pouco, introduzindo um pouco sobre a questão da Adventure Consultants, que foi a empresa na época que conseguiu viabilizar que clientes menos experientes conseguissem escalar o Monte Everest. Vou dar continuidade falando um pouco sobre algumas coisas que aconteceram antes de 1996, para falar um pouco sobre como funciona a escalada no Everest. Vamos lá. De 1992 até 94, praticamente todos os clientes do Rob Hall conseguiram fazer cume no Everest. Se tiveram dificuldades ou não, mas conseguiram fazer cume de forma ali de boa. E clientes, tanto clientes experientes como também clientes não tão experientes. Mas quando foi em 1995, aconteceu um monte de BO. Os clientes não conseguiram chegar a tempo em um determinado local, e o Rob Hall tinha determinado que se desse 2 horas da tarde e ninguém chegasse ao cume, todo mundo teria que voltar, porque o risco de uma tempestade pegá-los era muito alto e esse risco eles não poderiam correr. Pronto. Só que aí chega em 1996. 1996 era um dos grandes anos ali da escalada. Por quê? Porque não tinha só agora Adventure Consultants ali competindo entre os melhores. Uma outra empresa chamada Mountain Madness, de Scott Fisher, decidiu também entrar nesse bolo aí para escalar o Everest. E aí nos bastidores começa uma treta entre a Mountain Madness e a Adventure Consultants em ver quem vão ser os clientes VIP. Praticamente foi isso. Quem vai ser o cliente VIP? Então a Mountain Madness decidiu entrar em contato com a Outsider. E a Outsider, a revista Outsider, que eu falei no vídeo anterior, citei essa revista no vídeo anterior, tentou mandar o Jon Krakauer para fazer a cobertura da escalada de 1996 pela Mountain Madness, já que a revista é americana e também o Jon Krakauer é americano. Só que por algum motivo a revista Outsider fecha com a Adventure Consultants. E aí os caras da Mountain Madness ficam muito putos da vida, porque fala: caraca, velho, ia ser nossa estreia no Everest, a gente ia conseguir uma baita cobertura com o Jon Krakauer e a Outsider, e aí os caras passam na nossa frente e conseguem nosso principal convidado. O que é que eles fazem? Eles montam uma baita de uma equipe. Eles simplesmente contrataram na época o Anatoly Brukev. Esse Anatoly Brukev, ele foi um dos maiores escaladores de todos os tempos. O cara era um ninja das escaladas. Ele já tinha escalado 5 das 8 montanhas acima de 8.000 metros, todas sem oxigênio, esse que é um detalhe. E ele tinha acabado de voltar de uma escalada, se eu não estou enganado, no Manaslu ou foi no Macalo, em dezembro, que é inverno. Então você já tem noção ali de como o cara é muito bom, entendeu? Só que ele tem um detalhe. Ele é aqueles russos lá, bem raiz mesmo, orgulhoso pra caramba, que o que ele bota na cabeça não consegue tirar de jeito nenhum. Então ele tinha aquela ideologia de que eu só consigo escalar
sem oxigênio. Não uso oxigênio suplementar, porque isso é coisa de quem não é escalador de verdade. E esse foi um dos pontos-chave nessa escalada de 1996. E aí vou chegar lá um pouco em alguma outra parte dessa série de vídeos. Mas vamos voltar agora aqui para o ponto principal. Então, Mountain Madness, além de fechar com a Natalie Brukev, simplesmente convidou a Sandy Hill Pittman, que era uma socialite, ainda é uma socialite porque está viva. Ela tinha contatos com emissoras de televisão e rádio, e ela fez a cobertura quase que em tempo integral lá no Everest, através de telefone via satélite. Então, para Mountain Madness, isso era excelente, porque eles tinham praticamente ali o plano de marketing deles já certinho. Pronto. Equipes definidas, convidados também definidos, e o pessoal que pagou para estar lá também já estava tudo definido. Então, vou falar agora um pouco aqui antes de continuar com essa história, eu vou contar aqui um pouco como funciona a escalada no Everest. Pronto. Primeiro ponto é o seguinte: você tem que ter uma permissão de escalada lá, emitida pelo governo do Nepal. Para você conseguir essa permissão, você, na época, você tinha que mostrar, ter experiência em montanha. E como é que você mostrava isso? Escalando a montanha de pelo menos 6.000 metros, independente de onde fosse. Pronto, beleza. Você conseguiu provar isso? Provou? Tá, você paga a taxa lá. Se eu não me engano, eu não lembro quanto era na época, mas eu acho que hoje deve estar em torno de 10 mil dólares. Pagou a taxa, você tem a permissão para escalar a montanha. Aí você vai escolher se você vai sozinho, se você vai com a equipe. O ideal é que a pessoa contrate uma empresa, guias e tudo mais, né? Porque a montanha tem 8.848 metros. Então você provavelmente vai se perder lá se você não tiver um guia ou alguém que indique ali como vai. Mas vamos lá. Você conseguiu os guias, tudo, contratou uma empresa. Primeiro ponto da escalada é: você vai para Katmandu, de Katmandu para Lukla, e de Lukla fazer uma caminhada de vários dias até o campo base do Everest, que fica em torno ali de 5.000 e alguma coisa de metros. Pronto, beleza. Qual a primeira dificuldade? O seu corpo precisa de uma coisa chamada que é aclimatação. O que é isso? É simplesmente você se acostumar o seu corpo com a altitude. E por que você precisa disso? Para você simplesmente sendo curto e grosso, para você não morrer. A ideia é essa. Seu corpo precisa produzir hemácias. Falando um pouco fazendo um link sobre futebol, lembra quando tem jogos na altitude que os jogadores têm dificuldade de respirar e alguns passam mal? Então, esse é o problema. Por exemplo, aqui o máximo que a gente vê são jogos até 3.000, 4.000 metros acima do nível do mar. Imagine você estar a 5.000 metros acima do nível do mar, a 6.000 metros, a 7.000 metros e a 8.000 metros. Então o seu corpo precisa se acostumar, precisa produzir hemácias suficientes para poder você não morrer, não ter edema cerebral e nem pulmonar. Pronto, beleza. Então como é que funciona esse ciclo de aclimatação? Você está lá no campo base, fica alguns dias, você já conseguiu ali pegar um pouco de aclimatação. Aí você sobe um pouco, vai para o acampamento 1, dorme 1 ou 2 noites, vai até o acampamento 2 do Everest, dorme também por volta de 1 ou 2 noites, vai até o acampamento 3, fica uma noite lá e volta. Esse foi o primeiro ciclo de aclimatação. E depois você faz mais outro ciclo, e dependendo da situação pode chegar até 4 ciclos de aclimatação para ter ali uma segurança melhor, tanto para você como também para a sua equipe inteira. Pronto. Conseguiu aclimatar? Agora vamos para as etapas da escalada propriamente dita no Everest. Saindo do campo base, você entra direto na cascata de gelo do Khumbu. O que é essa cascata de gelo? São várias pedras que veio se soltando da montanha, pedras, seracs, gretas, que se formaram ali, próximo do acampamento base. Tem gretas lá, e gretas, só para explicar, são aqueles buracos que se formam na neve.
Tem gretas lá que tem um tamanho que ninguém imagina qual a profundidade delas. Então são caminhos muito perigosos. Os escaladores fazem esse percurso sempre à noite, durante a madrugada, porque realmente é muito perigoso. Não se sabe às vezes como qual o caminho exato, porque, por exemplo, de um dia para o outro o caminho pode mudar por conta de algum avalanche, por conta de algum desabamento. Então é um dos trechos mais perigosos e um dos trechos também que causa mais morte ali na escalada do Everest. Tanto é que em 1996 teve uma morte de um Sherpa lá que ele estava fixando a rota. Eu não lembro se ele passou mal ou se algum será que caiu próximo dele, ele acabou caindo e teve algum problema. Mas se eu não me engano foi porque ele passou mal. Mas vamos lá. Você conseguiu passar o primeiro desafio, que é a cascata de gelo do Khumbu. Você ganha logo de cara o acampamento 1, que fica ali a 6.100, 6.200 metros. Logo depois, você ganha o Escarn, ou o Vale do Silêncio. E aí você vai ali para altitude, chega no acampamento 2, depois do Vale do Silêncio, e fica ali uma altitude de mais ou menos uns 6.600 metros, ou 6.700 metros. Aí logo depois, você começa a subir a famosa Lhotse Face, que é a parte mais inclinada dessa caminhada para o Everest, e monta o acampamento 3. Pronto. Passou ali do Lhotse Face, você sobe realmente, termina de subir a Lhotse Face. Você pegando a direita, você vai para o Lhotse, que se eu não me engano é a 4ª montanha mais alta do mundo. E à esquerda você pega o caminho para o Everest. Só que ali vai ter como se fosse uma plataforma. E você monta ali o acampamento 4, que é a 7.900 metros, já praticamente na Zona da Morte. E o que é essa tal Zona da Morte? A Zona da Morte é um local, uma área de altitude em que você não tem oxigênio suficiente para sobreviver. A realidade é essa. Então o corpo da pessoa começa a morrer literalmente aos poucos por falta de oxigênio. Então quem está acima dessa altitude tem que tomar um pouco mais de cuidado, até porque é um pouco perigoso. Tanto é que na aviação, quando, por exemplo, tem aquela questão da despressurização, geralmente os aviões têm que baixar a altitude para uma altitude em que você consiga respirar ali sem muito perigo. Geralmente eles ficam entre 6.000 e 6.500 metros. Voltando agora aqui para o ponto do vídeo, está ali no acampamento 4, a 7.900 metros. Você sobe, passa por um local chamado Plataforma Balcony, que é basicamente um platô. Depois disso você vai reto, sobe um leve promontório, que aí vai dar para o Colo Sul ou Cume Sul, desce o Cume Sul, pega literalmente uma crista, que é a crista do cume. Depois dessa crista do cume, você vai subir o escalão Hillary, que é outro trecho também perigoso, que era um paredão de 15 metros, depois de um terremoto, acabou perdendo um pouco a característica que tinha. Passou o escalão Hillary, você está praticamente no cume. Então, esse praticamente essas etapas são as etapas principais ali da escalada no Everest. Pronto. E o vídeo de hoje, a parte 2 de hoje, termina por aqui. Amanhã vou tentar continuar com a 3ª parte, contando um pouco mais sobre como foi essa escalada de 1996. Então, não percam. Não se esqueçam também de me seguir, ativar o sininho, dar aquele likezinho muito massa e compartilhar com seus brothers. Beleza? E eu já fui. Valeu, galera!